Então, o assunto de hoje, né? Reflexão de onda, refração e complementos de ondulatório. Reflexão de onda. Quando é que ocorre a reflexão de onda? Quando a onda sofre reflexão, a característica fundamental é essa aqui, ó, a frequência, dada em hertz, a velocidade de propagação, que é o v, dada em metro por segundo, e o comprimento de onda, que é o lambda, não pode variar. Por que não varia? Quando a onda reflete, ela incide na barreira e volta para o mesmo meio. Então, quando o meio não muda, a velocidade de propagação não muda, a frequência não muda, e o comprimento de onda também não muda. Isso que é uma reflexão. Então, está aqui, ó. Uma onda que se propaga em um meio sofre reflexão quando, após incidir num segundo meio de característica diferente, ela volta a se propagar no meio original. O fenômeno da reflexão de uma onda ocorre quando a onda incide sobre o obstáculo, que pode ser a água, a fronteira entre o ar e o vidro, entre o ar e a água, entre o ar e o espelho. Fronteira é isso, é superfície de separação entre dois meios com propriedades ópticas distintas. Então, o fenômeno da reflexão de uma onda ocorre quando uma onda incide sobre o obstáculo e retorna ao meio de origem. Na reflexão, não há mudança de meio. Logo, a velocidade de propagação da onda incidente é a mesma da onda refletida. Então, a frequência é constante, a velocidade é constante, e o comprimento de onda também é constante na reflexão. Então, a velocidade da propagação da onda depende do meio. Então, o primeiro exemplo que a gente vai ver é a reflexão de um pulso que se propaga numa corda tensa, em que a extremidade é fixa. Então, eu vou gerar um pulso, né, uma perturbação, lembrando que uma onda é uma perturbação que propaga, que transmite energia, mas não transmite matéria. Então, como ela vai encontrar uma extremidade fixa, ela vai bater e inverter a amplitude. Então, se ela chega aqui com amplitude positiva, ao encontrar a extremidade fixa, ela é refletida com inversão de fase. Então, está aqui. Um pulso produzido na extremidade A, ao atingir o ponto B, sofre reflexão, invertendo a fase, ou ocorre inversão da amplitude. Chega crista, volta vale. Vamos provar isso no simulador, né? Senão fica decorado isso aqui. Então, aqui, ó. O simulador com a cordinha azul, então, o homem vai produzir uma perturbação, ó. A extremidade é fixa, então o pulso incidente produzido aqui pela primeira perturbação, ao encontrar a extremidade fixa da corda, sofre reflexão com inversão de fase. Então, vai chegar um ventre com amplitude positiva e vai ser refletido um vale com amplitude negativa. Ou seja, quando a extremidade é fixa, ocorre inversão de fase. Em câmara lenta, né? Lá. Agora, no bonequinho aqui de vermelho, ele vai produzir um pulso de onda, né, um ventre com amplitude positiva, como a extremidade é livre, é uma argola, ela será refletida sem inverter a face. Lá. Então, quando a extremidade da corda é livre, é uma argola, não ocorre inversão da face. A reflexão aqui do pulso não vai ocorrer inversão de fase. Chegam a crista, voltam a crista. Se chegasse um vale, voltaria um vale. Então, primeiro caso, se a extremidade é fixa, a perturbação produzida em uma corda, o pulso incidente, ao chegar na barreira, se encontra uma extremidade fixa, ele será invertido com inversão de fase. Segundo caso, evidentemente, é da extremidade livre, que é uma argola. Olha lá, o pulso incidente em uma corda, o pulso produzido em uma corda, o pulso incidente se propaga em uma corda, ao encontrar uma extremidade livre, uma argola, ele será refletido sem inversão de fase. Então, a gente fala que esses dois pulsos estão em concordância de fase. Vamos fazer novamente simulação, né, para provar isso.
Ao encontrar a extremidade fixa, será refletido com inversão de fase. Ao encontrar uma extremidade livre, ele será refletido sem inversão de fase. Refração de onda. Então, a velocidade de propagação da onda depende do meio, acabamos de ver. Na reflexão, como ele incide, reflete, retornando ao meio de origem, não há mudança de meio, não muda a velocidade, nem a frequência, nem o comprimento de onda. Agora, se mudar o meio, é chamado de refração. Então, quando a onda propaga-se de um meio para o outro, olha só o que acontece com a velocidade aqui. Ó. No meio 1, com um ângulo de 30 graus, veja bem que o raio incidente forma um ângulo de 30 graus com a reta normal. A velocidade no meio 1, a velocidade da onda no meio 1, 340 metros por segundo. Veja bem que quando passa por meio 2, ó, o ângulo variou e a velocidade também variou. Veja bem que na refração é bem didático, ó, não dá para errar. Ângulo de 30 graus, velocidade 340 metros por segundo. O ângulo diminuiu e a velocidade também diminuiu. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda também diminui. É só aplicar a trigonometria. Ó. Como que fica a equaçãozinha? Ó? Seno de alfa, que é o ângulo de incidência, dividido por seno de beta, que é o ângulo de refração, é igual V1, que é a velocidade da onda no meio incidente, dividido por V2, que é a velocidade da onda no meio refratado. Então, muda o meio, muda a velocidade e muda o comprimento de onda. A regra é bem simplesinha. Se o ângulo diminui, qual a propriedade? A velocidade diminui. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui. Então, vai ficar seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração igual velocidade da onda incidente dividido pela velocidade da onda refratada. Então, seno de I sobre seno de R, V1 sobre V2. Vamos demonstrar isso no simulador, que é esse aqui. Então, refração da luz. A luz, olha lá, ó, provém do ar, com índice de refração igual a 1. Então, a velocidade será a velocidade da luz, que é igual a C. Então, 1C é a velocidade da luz no vácuo ou no ar. Olha lá, ó, speed, velocidade, 1C. Veja bem que o tamanho do vetor, ó, azul, é maior que o tamanho do vetor aqui, ó, no vidro. Eu vou fazer a luz se propagar do ar, tem índice de refração igual a 1, e a velocidade é máxima. Então, velocidade da luz no ar, 1C. Velocidade da luz máxima no ar. Passa para o vidro, com índice de refração maior. Então, veja bem que quando o índice de refração é maior, ó, o ângulo de 45 graus diminuiu para 28,1 graus. E a velocidade de speed, ó, diminuiu para 0,67. É o que eu falei, ó. A velocidade, se o ângulo de refração aumenta, quer dizer, se o índice de refração aumenta, lá, então o índice de refração no ar vale 1. Velocidade de propagação da onda no ar, que é a luz, vale 1C. Ao aumentar o índice de refração, o ângulo vai diminuir, ó, de 45 para 28. Diminuiu o ângulo, a velocidade diminui e o comprimento de onda diminui. Olha lá, o vetor velocidade azul, a setinha azul aqui, é menor que a setinha azul aqui. Vamos provar isso no simulador e discutir, né, as propriedades. Vou fazer incidir luz monocromática vermelha, que tem maior comprimento de onda e menor frequência. Vou medir a velocidade, né, speed, mostrar o valor do ângulo. Ah lá, vou colocar a câmera lenta, não precisamos. Então, vou colocar a velocidade aqui, ó. Então, isso aqui é a onda eletromagnética, poderia fazer experiência com a onda sonora, mesmo raciocínio. Então, aqui, ó, o material que está aqui, ó, com a cor branca, é o ar, índice de refração igual a 1. Então, a luz provém do ar e vai passar para o glass, vidro, com índice de refração 1,5. 1,5 é maior que 1, que é o ar, índice de refração do ar. O que aconteceu com o ângulo? Foi o que eu falei, ó. O ângulo de 45 graus, na refração, mas que tipo de refração, professor? Quando provém do meio de menor índice de refração, o ar, e passa para a água ou para o vidro, com índice de refração maior, o que acontece com o raio
refratado de qualquer onda, seja eletromagnética ou mecânica, né? Que é uma superfície de água. O que acontece? O ângulo diminui, o comprimento de onda diminuiu, ó. O comprimento de onda diminuiu. Veja bem que as ondas aqui, ó, no meio, no vidro, ficou curtinha. Está vendo que no ar as ondas estão mais espaçadas? Então, no menor índice de refração, ó, velocidade maior e comprimento de onda maior. Já no vidro, que apresenta maior índice de refração, o raio refratado aproxima da normal, o ângulo diminui, a velocidade diminui, porque o comprimento de onda diminuiu. Eu vou colocar aqui o medidor de velocidade, speed, ó. Aqui você vai ver que o vetor azul vai diminuir de tamanho e a velocidade vai diminuir porque o comprimento de onda diminuiu. Vamos ver se isso é verdade. Ah lá, é verdade, ó. De 1C, a velocidade diminuiu para quanto? 0,67C. Agora, veja bem que a velocidade... Então, quando a luz provém do ar e passa para o vidro, que tem maior índice de refração, o raio refratado aproxima da normal, o ângulo diminui, o comprimento de onda diminui, e a velocidade de propagação da onda também diminui. Mas veja bem que a luz é vermelha no ar e continua vermelha no vidro e na água. Conclusão, na refração, como a cor não variou, e no curso de luz nós provamos que a cor é definida pela frequência. Então, na refração, a única grandeza que é constante é a frequência e o período, portanto, né? Então, na refração, ao mudar o meio, muda quem, gente? A velocidade de propagação e o comprimento de onda. Mas a frequência permanece constante. Então, foi isso que nós demonstramos no simulador, né? Na refração, a luz provém do ar com refração igual a 1, então a velocidade será máxima, V1 igual a 1C, passa para o vidro com refração maior, refração do vidro 1,5, o que vai acontecer após a refração? Diminui a velocidade de propagação, olha lá, e o comprimento de onda. Então, lambda 2 é menor que o lambda 1. Mas a frequência permanece constante. Aí eu dei a dica aqui, ó, luz vermelha no ar continua com a mesma cor no vidro.